E se a sua lealdade mais profunda não fosse à sua família, aos seus amores ou a si mesmo, mas a uma ideia que te vigia até nos seus sonhos? E se a própria realidade pudesse ser editada como um documento de texto e você fosse o único a se lembrar da versão anterior? Essa é a angústia que pulsa no coração de 1984, de George Orwell, um homem que viu de perto a ascensão do totalitarismo e nos deixou um mapa sombrio de uma prisão para a mente humana. O mundo de Winston Smith não é apenas opressor, ele é sensorialmente sufocante. É um lugar onde os relógios marcam 13 horas, onde o ar cheira a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado, e onde a pele é áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio. A decadência física de Londres não é um acidente, é um projeto. Constante privação, a comida ruim, os elevadores quebrados, tudo serve para esgotar o espírito, para não deixar energia para a rebeldia. E, acima de tudo, há a teletela. Ela não apenas te vê e te ouve, ela te força a participar do espetáculo. Winston precisa compor seu rosto para exibir um tranquilo otimismo, porque ter a expressão errada é um crime, o rosto-crime. O partido começa por colonizar seu mundo físico, para que, por instinto, você comece a policiar seu próprio mundo interior. A arquitetura desse controle se completa nos 4 ministérios, cujos nomes são a mais pura inversão da lógica. O Ministério da Paz cuida da guerra, o da pujança, da fome, o do amor, da tortura. E o da verdade, onde o Winston trabalha, é o centro nevrálgico da mentira. O partido declara: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Essa não é uma mera frase de efeito, é um mecanismo central da tirania mais absoluta já imaginada. O trabalho de Winston no Ministério da Verdade não é criar propaganda, mas destruir ativamente a história. Ele não mente sobre o passado, ele o retifica, transformando-o num palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fosse necessário. Se ontem o partido anunciou a redução da ração de chocolate de 30 para 20 gramas, hoje todos os registros são alterados para provar, com evidências documentais, que a ração foi, na verdade, generosamente aumentada para 20 gramas. Quem se lembra do contrário não é um dissidente, é um louco. Mas como fazer uma sociedade inteira aceitar essa insanidade? Através do duplo pensamento. É a capacidade de ter na mente, ao mesmo tempo, 2 crenças contraditórias e aceitar ambas. O funcionário do partido precisa saber que está falsificando a realidade e, ao mesmo tempo, acreditar genuinamente que a nova versão é a verdade absoluta. A guerra do partido não é contra inimigos ou ideologias, é contra a própria realidade objetiva. O crime final não é a traição, é o bom senso. E a liberdade, a última e mais fundamental de todas, se resume a uma única e teimosa afirmação. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Num mundo que nega até o prazer mais básico, será que o ato mais revolucionário não é simplesmente sentir? A primeira rebelião de Winston é intelectual. Ele compra um diário para registrar seus pensamentos, uma tentativa de preservar sua consciência para um futuro que talvez nunca chegue. Mas então, ele conhece Julia. A rebelião dela é diferente, é instintiva. Ela é, como Winston a define, rebelde da cintura para baixo. Ela não se importa com a ideologia. Ela fura o sistema para conseguir café de verdade, maquiagem e, acima de tudo, para sentir prazer. O partido entende o poder disso. O puritanismo sexual não é uma questão de moral, é uma estratégia de poder. O desejo cria um mundo privado, fora do controle do Estado. Por isso, ele precisa ser destruído, ou, melhor ainda, distorcido e canalizado para a histeria coletiva dos 2 minutos de ódio e para a adoração ao líder. Para Winston e Julia, o ato sexual torna-se então um ato político. A união dos dois fora uma batalha, o gozo uma vitória. Era um golpe assentado contra o partido.
Mas a tragédia de 1984 é que o sistema é perfeito em sua capacidade de isolar e neutralizar toda forma de revolta. A rebelião intelectual de Winston é solitária e impotente. A rebelião carnal de Julia é apolítica e egoísta. Ela não se importa com a mudança dos inimigos na guerra, desde que não afete a sua vida. E os proletas, a massa de 85% da população que teria a força para esmagar o partido numa manhã, não tem a consciência para tal. Suas paixões são direcionadas para a loteria e brigas insignificantes. Intelecto sem poder, poder sem intelecto e prazer sem consciência política. A prisão é perfeitamente projetada para que essas três forças jamais se unam. A sociedade de 1984 é um teatro, mas não no sentido de que todos estão atuando. É um teatro de tortura, onde a audiência é o próprio torturador e o espetáculo é o sofrimento humano encenado para sempre. No Ministério do Amor, a filosofia do partido é revelada em sua forma mais pura e aterrorizante. O'Brien, o torturador de Winston, explica que eles não criam mártires como as inquisições do passado. O objetivo não é a obediência, é a conversão. Nós tornamos o cérebro perfeito antes de destroçá-lo. Winston, desesperado, pergunta: por quê? Por que essa sede insaciável de poder? Para o bem da humanidade? Para uma utopia futura? O'Brien ri. A resposta é a alma mais escura do livro. O partido cerca o poder unicamente por seu próprio bem. O objetivo do poder é o poder. E como um homem afirma seu poder sobre o outro? Fazendo-o sofrer. O poder é a capacidade de estraçalhar mentes humanas e remontá-las na forma que você desejar. É fazer alguém ver 5 dedos onde só existem 4. A imagem do futuro, diz O'Brien, é simples. Imagine uma bota pisando num rosto humano, para sempre. O sadismo não é um efeito colateral do sistema, é o seu motor. A tortura infinita é a forma como o partido sente a si mesmo, como ele confirma sua própria realidade através da aniquilação da realidade do outro. Após ser quebrado intelectualmente, Winston ainda se agarra a um último refúgio, seu coração. Ele pode ter confessado tudo, mas acredita que não traiu Julia, que o seu amor por ela permanece inviolado. É a sua última fortaleza de humanidade. E é para destruir essa fortaleza que existe a Sala 101. A Sala 101 contém a pior coisa do mundo. Algo único e insuportável para cada indivíduo. Para Winston, são ratos. Diante do terror primal, do instinto de sobrevivência mais puro, a última lealdade se quebra. Para salvar a si mesmo da gaiola que se aproxima de seu rosto, ele grita as palavras que selam seu destino e aniquilam sua alma. Faça isso com a Julia, não comigo, com a Julia. Nesse momento, a última parte de Winston Smith morre. A reintegração está completa. Pergunte-se, qual é a sua Sala 101? Qual é um medo tão profundo que, para escapar dele, você trairia tudo aquilo em que acredita? A luta de Winston Smith está terminada. Na cena final, ele está no Café da Castanheira, um homem oco, bebendo Gin Victory. Ele reencontra Julia, mas eles não sentem nada um pelo outro. A conexão foi cirurgicamente removida. Uma notícia de uma vitória militar na África soa na teletela. Uma falsa memória de infância, feliz e terna, passa por sua mente e ele a descarta como um erro. Então, o êxtase final. Ele olha para o pôster gigantesco na parede. A batalha acabou. Ele venceu a si mesmo. Ele amava o grande irmão. Orwell nos deixou um mapa de uma prisão para a mente humana. Ele nos mostrou as chaves que a constroem. A manipulação da verdade, a vigilância em massa, a degradação da linguagem em slogans de ódio e o uso do medo como política de Estado. A luta de Winston Smith terminou. A nossa talvez esteja apenas começando. O que você vai fazer para manter a sua mente livre? Compartilhe nos comentários.